Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes e os que estão em diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam com cada um de vocês e também comigo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião, vamos ler em São Mateus, capítulo 13, versículos 10 ao 17, onde nos diz da seguinte maneira: isto foi uma conversa de Cristo com seus discípulos, onde seus discípulos se aproximaram dele e diz, versículo 10, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por meio de parábolas? Respondeu-lhes Jesus, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías. Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para essa ocasião é tempo para ver. Podem sentar, queiram ter a bondade. O ser humano, todos os dias da sua vida, está olhando e está vendo, a menos que não esteja cego. Mas o mais importante que a pessoa tem que ver é o programa divino correspondente ao tempo em que a pessoa está vivendo. Porque isso é o que o une e coloca na vida eterna. O ser humano
tem olhos físicos para ver. E, consequentemente, também tem ouvidos para ouvir. Por isso também, a Escritura diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Encontramos os seres humanos tendo olhos para ver e ouvidos para ouvir. E a maioria os usam para ver e ouvir coisas que causam dano à alma. Todos os seres humanos estão chamados a ver e ouvir o que Deus está realizando e o que Deus está falando para o tempo em que a pessoa está vivendo. E o que Ele estará falando e estará fazendo será o que está prometido na palavra de Deus. Portanto, toda pessoa está chamada a esquadrinhar as Escrituras, porque nelas vos parece que tendes a vida eterna, e são elas as que dão testemunho de mim, disse Cristo. E são elas as que dão testemunho de mim. Ou seja, dão testemunho de Cristo. Consequentemente, temos o testemunho escrito do que Cristo estaria fazendo todo o tempo. O que estaria fazendo, o que estaria falando. Para o qual é necessário ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Para ver as coisas de Deus e para ouvir a voz de Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo. Onde Deus estará vivificando, trazendo a cumprimento o que Ele prometeu fazer para o tempo em que a pessoa está vivendo. Isso é o que a pessoa tem que ver e tem que escutar para receber a bênção de Deus, para ser colocado no corpo místico de Cristo e confirmar o seu lugar na vida eterna com Cristo em seu reino eterno. Nos tempos de Jesus, em carne humana aqui na terra, as pessoas tinham que estar vendo o que Deus estava cumprindo naquele tempo, que era a vinda do Messias, e estar escutando a voz de Deus por meio do Messias, de Jesus. Era tempo para ver e ouvir o que estava prometido na Escritura, que Deus realizaria nesses dias. Os discípulos perguntam: por que falas por parábolas quando está falando sobre do semeador e depois fala do trigo e do joio? No capítulo 13 de São Mateus,
Depois de falar sobre o semeador, perguntam a ele, por que lhes falas por meio de parábolas? Cristo diz, porque a eles não é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus. E se não é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, por essa causa, seriam cegos no campo espiritual. Por isso é que Jesus diz aos seus discípulos que deixasse os doutores da lei, os fariseus saduceus. Ele diz, são cegos, guias de cegos. Mas Cristo era e é e será a luz que ilumina a alma, o espírito e o espírito do ser humano para ver o programa de Deus correspondente ao tempo em que a pessoa está vivendo. Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Para não andar em trevas espirituais, se requer seguir a Cristo, a luz do mundo. Isso é o que ele disse em São João capítulo 8, versículo 12. E toda pessoa que deseja se aproximar de Deus, orar a Deus, falar com Deus, fazer algum pedido a Deus, ou agradecimento a Deus, Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outra forma de chegar a Deus, é por meio de Jesus Cristo, o único caminho a Deus. Cristo disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso já está estabelecido pelo próprio Cristo para que saibamos como chegar a Deus. É importante ver. Quem tiver olhos para ver, veja o que Deus prometeu na Escritura e veja o cumprimento para o tempo em que a pessoa estiver vivendo. Se requer ter os olhos espirituais para ver e entender e escutar a voz de Deus, que é a mensagem de Deus correspondente ao tempo em que a pessoa está vivendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem-aventurados vossos olhos porque veem, diz aos seus discípulos, e vossos ouvidos porque ouvem.
Porque muitos dos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. E o que estavam vendo os discípulos? E o que era que os profetas e os justos desejaram ver? Desejavam ver a vinda do Messias, a vinda do Senhor, a qual estavam vendo os discípulos do Senhor Jesus Cristo, vendo-a entre eles. Era simples o que eles viam, mas era o cumprimento da promessa messiânica para aquele tempo. O próprio Cristo dizia: se eu não faço as obras de Deus, não creio em mim. Mas se as faço, então creiam. As obras que estavam profetizadas que o Messias realizaria naqueles dias, em sua primeira vinda, o qual viria como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, representado no Cordeiro Pascual, que cada pai de família lá no Egito sacrificou, cada família hebraica lá no Egito, para a preservação da vida dos primogênitos, que na noite da Páscoa Deus passaria ferindo todos os primogênitos que estavam no Egito, e somente aqueles que estariam nos lares, onde estava o sangue do Cordeiro, aplicado sobre a verga e ombreiras da porta dos seus lares, seriam os que preservariam sua vida, mas os demais que estivessem numa casa que não tivesse o sangue aplicado do Cordeiro Pascual, morreria o primogênito ou primogênitos que estivessem nessa casa. O faraó e o resto das famílias egípcias não tinham conhecimento do que ia acontecer e de como os primogênitos escaparem da morte. A eles não foi revelado, mas aos hebreus. Era para os hebreus, para o povo descendente de Abraão, essa revelação para saber como ser livrada a vida dos primogênitos na noite da Páscoa. É como aqui diz, porque a vós é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Assim foi lá no Egito. Aos hebreus foi revelado todo o mistério da preservação da vida dos primogênitos, tendo o sacrifício do Cordeiro Pascual que cada pai de família tinha que realizar, pelo qual Deus ordenou ao povo que cada pai de família tomasse um cordeiro de um ano e o preservasse vivo por 4 dias, no dia 14 o sacrificasse e o sangue colocasse sobre a verga e ombreiras da porta de cada
lar do seu lar, para a preservação da vida do primogênito ou primogênitos que estavam nessa casa. Porque podia ser primogênito o filho, mas o pai também podia ser um primogênito. E então, tinham que preservar a vida na noite da Páscoa, que seria o dia 14 ao 15, porque a Páscoa começaria ao pôr do sol, digamos, às 6 da tarde. Do dia 14, porque os dias começam à tarde, terminando o dia 14 na tarde. Começaria o dia 15 na mesma tarde que termina o dia 14 e, consequentemente, durante a noite do dia 15, porque a noite é primeiro para os hebreus e depois vem o dia. E durante a noite da Páscoa, na qual tinham que estar comendo o cordeiro pascual, a morte viria sobre todos os primogênitos que estavam no Egito, até sobre os primogênitos dos animais, viria a morte, exceto os primogênitos dos animais dos hebreus. Se requer ver o programa de Deus correspondente ao tempo em que a pessoa está vivendo para receber as bênçãos de Deus e evitar os problemas que virão sobre as pessoas que não terão conhecimento do programa de Deus. São bem-aventurados aqueles aos quais é dado conhecer os mistérios do reino dos céus para o tempo em que estão vivendo. Porque essas pessoas verão o que está sendo cumprido por Deus, o qual está na palavra de Deus, e estarão escutando a mensagem de Deus para esse tempo que estará proclamando, revelando o que Deus estará realizando nesse tempo. Portanto, essas pessoas aos quais será dado ver, entender e escutar serão os bem-aventurados desse tempo. Se tornarão os primogênitos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, que formaria a igreja do Senhor Jesus Cristo através das diferentes etapas pelas quais passaria a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como foi para diferentes etapas passadas da igreja, será para este tempo. Haverá pessoas neste planeta Terra aos quais será dado saber, conhecer, ver o que está prometido na palavra e ver, entender o cumprimento dessas promessas à medida que vão se tornando uma realidade pelo Espírito de Cristo, o Espírito Santo,
no meio da sua igreja, no meio do seu povo. E estarão escutando a voz de Cristo, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, nos revelando todas essas coisas que devem acontecer. E à medida que estarão acontecendo, estará nos revelando todas essas coisas que Deus, por meio do seu Espírito, estará realizando neste tempo final. E isso nos dará fé para ser transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O Senhor Jesus Cristo, nos seus dias da sua carne, nos dias em que estava num corpo de carne humana, dizia: se eu não faço as obras de quem me enviou, o Pai, não creio em mim. Mas se as faço, então creiam. O Senhor Jesus Cristo também dizia: esquadrinhai as Escrituras, porque nelas tendes a vida eterna. E são elas as que dão testemunho de mim. Nela vos parece que tendes a vida eterna, e são elas as que dão testemunho de mim. Dão testemunho do Messias em sua primeira vinda, cumprindo a promessa da vinda do Messias e as coisas que o Messias estaria realizando. Por isso, é que quando João Batista manda perguntar a Jesus: és tu quem viria, ou esperaremos a outro? E João Batista tinha dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tinha dito: este é quem vem depois de mim. Em São João, capítulo 1, versículos 27 em diante, e em outros lugares do Evangelho. Mas agora, quando está preso, desde a prisão, manda 2 de seus discípulos perguntar a Jesus se ele é a pessoa que tinha que vir ou se esperavam outro. Jesus não disse que ele é. Jesus, o melhor diz, depois de curar os doentes que ali estavam, abrir os olhos dos cegos, curar os paralíticos, expulsar demônios e assim por diante. Ele disse aos discípulos de João que vão a João e digam
o que eles estiveram vendo. Diga que eles viram o que Jesus fez, porque isso era o que estava prometido que o Messias realizaria conforme Isaías capítulo 61, versículos 1 em diante, onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, me enviou a pregar boas novas aos abatidos, me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. E em São Lucas, capítulo 4, ele também tinha lido o que Isaías dizia sobre o que ele realizaria em sua vinda, pelo qual ele tinha que fazer esses milagres para a glória de Deus, para Deus ser glorificado. Isso era o que Deus disse que ele faria através do Messias, porque o Messias seria Emanuel, ou seja, Deus conosco em um corpo de carne humana, o qual seria Emanuel, o Verbo encarnado, e aquele Verbo foi encarnado e habitou entre nós. E nesse véu de carne estava Deus realizando o que ele prometeu para o tempo da vinda do Messias, onde se cumpriria todas essas promessas. Temos que estar cientes dessas coisas, porque a história sempre se repete. O cristianismo leva ao redor de 2000 anos esperando a segunda vinda de Cristo. E, consequentemente, é importante que coisas estão prometidas que estará realizando o Messias, que o Messias estará realizando em sua segunda vinda. Das 7 festas hebraicas, na primeira vinda de Cristo, foram cumpridas 4. E as outras 3 correspondem à sua segunda vinda. Por isso, em Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 3,
Cristo, quando leu, a predicar, a proclamar, a pregar, a proclamar, a pregar o ano aceitável do Senhor, ou seja, do eterno do Senhor, aí se deteve. Porque o que na continuação dizia era: ia proclamar o dia de vingança do nosso Deus. O dia de vingança do nosso Deus será proclamado, pregado na segunda vinda de Cristo. É Cristo em sua segunda vinda, proclamando o dia de vingança do nosso Deus, pregando o juízo vindouro que cairá sobre a humanidade durante o tempo da grande tribulação, nesse período de tempo de 3 anos e meio que durará a grande tribulação. É importante saber, conhecer as Escrituras correspondentes à primeira vinda de Cristo e as coisas que Ele faria e ver como as realizou. E depois, ver as coisas que estão prometidas que fará. O Messias em sua segunda vinda e ter nossos olhos abertos e nossos ouvidos bem abertos para ver e escutar todas essas coisas para o tempo no qual nós vivemos, para vigiar o cumprimento delas neste tempo final. Coisas que têm que ser cumpridas neste tempo final. Recordem que a segunda vinda de Cristo para levar a sua igreja é a sua igreja, que é seu templo espiritual, onde será vista a glória de Deus, a glória de Cristo. Assim como no tempo em que Moisés dedicou o tabernáculo a Deus, a glória de Deus desceu sobre o tabernáculo e ali morou. No lugar santíssimo desse tabernáculo, no meio dos 2 querubins de ouro, sobre o propiciatório, que é a tampa da arca do pacto, onde aparecia Deus nessa coluna de fogo, nessa nuvem de luz. Depois também quando o rei Salomão construiu o templo lá em Jerusalém, templo para Deus e o nome de Deus, uma casa para o nome de Deus. Encontramos que quando dedicou o templo, a glória de Deus desceu sobre o templo, a coluna de fogo, essa nuvem de luz, desceu e se colocou no lugar santíssimo, e toda a casa, todo o templo se encheu da glória de Deus, a tal grau que os sacerdotes não podiam ministrar. E agora, para o último dia, temos a promessa da vinda do Senhor à casa do Senhor, que é sua igreja, onde a glória do Senhor, a vinda do Senhor à sua igreja, encherá de glória a sua igreja, a sua casa. E aí,
é onde estará a manifestação da glória do Senhor no último dia. É importante estar ciente, vendo o processo e pelo qual passará a igreja do Senhor até chegar a receber a plena manifestação de Cristo, a vinda de Cristo em glória à sua igreja, onde as obras prometidas que Cristo fará em sua vinda, as estaremos vendo sendo cumpridas na igreja do Senhor Jesus Cristo. E tudo isso está ligado ao sétimo selo, o qual, quando foi aberto no céu, houve silêncio no céu como por meia hora. Esse mistério depois vai ser aberto à igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. Portanto, tenhamos nossos olhos espirituais bem abertos e nossos ouvidos bem abertos para escutar a voz de Cristo nos falando neste tempo final, em e desde sua igreja, seu templo espiritual. Temos que estar cientes e saber desde que parte do templo Ele estará nos falando. Não estará nos falando desde o átrio. Também não desde o lugar santo, mas desde o lugar santíssimo será que Ele estará nos falando, porque esse é o lugar onde Ele virá e se manifestará. No último dia é o lugar onde o veremos e onde o escutaremos nos falando diretamente ao nosso coração. É importante saber conhecer as promessas que há para este tempo final. É aí, nessa parte do templo espiritual, onde Ele nos dará a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Porque a vós é dado a conhecer estes mistérios do reino dos céus. Será aos que vão ser transformados que estes mistérios serão revelados, os quais estarão no templo espiritual de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo, no lugar santíssimo desse templo espiritual, que é a etapa de ouro da igreja de era de pedra angular. Aí, e desde aí será, e aí será que o veremos cumprindo o que Ele prometeu, e escutaremos nos dando sua mensagem de amor para nos dar a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Esse é o lugar onde foi visto quando Moisés dedicou o templo, tabernáculo a Deus, e é o lugar onde foi visto quando Salomão dedicou o templo a Deus. Foi visto que desceu sobre o templo e lá sobre o tabernáculo, mas onde se colocou?
no lugar santíssimo, sobre a arca do pacto, sobre o propiciatório no meio dos dois querubins de ouro, porque esse é o lugar de morada de Deus, do Senhor, no tabernáculo que Moisés construiu no templo que o rei Salomão construiu, e no templo espiritual do Senhor Jesus Cristo, que é sua igreja. E a última glória será maior do que a primeira. E a última glória na igreja do Senhor Jesus Cristo será com uma dupla porção. Portanto, será maior do que o que receberam no dia de Pentecoste. Será maior do que tinham os apóstolos lá no princípio. Porque aqui virá também e trará a transformação física, que é a glorificação para os crentes em Cristo, que estarão vivendo no último dia. Os que permanecerem vivos até esse momento serão transformados. E os que morreram serão ressuscitados, glorificados em corpos glorificados, eternos, imortais e jovens para toda a eternidade. Tempo para ver. Tempo para ver as coisas que estão prometidas para este tempo final e ver o que Ele estará fazendo, o cumprimento delas, à medida que vão sendo cumpridas pelo Senhor no processo divino, até que se cumpram todas e tenhamos o sétimo selo cumprido plenamente, que é a vinda do Senhor à sua igreja. Isto será o que trará fé para a transformação dos crentes em Cristo no último dia, e virá também a ressurreição dos mortos crentes em Cristo. Portanto, é importante saber que estamos no tempo para ver as coisas que Deus estará realizando neste tempo. E primeiro temos que vê-las na Escritura. Porque se você não sabe, não as vê na Escritura, então não compreenderá o que estará vendo fisicamente. Porque não entenderá que isso é o que está prometido, que Deus fará neste tempo final no meio da sua igreja e com sua igreja. E aconteceria como aconteceu com as pessoas daquele tempo, as que não entenderam, porque não se colocaram a ver a Escritura, que era o que estava prometido para aquele tempo. Por isso Jesus os mandava a Escritura, esquadrinhai as Escrituras, porque nelas vos parece que tendes a vida eterna, e são elas as que dão testemunho de mim. A Escritura é a que dá testemunho de Cristo e o que Ele está fazendo em cada tempo. Não vai fazer outra coisa a não ser o que está prometido na Escritura. Lâmpada aos meus pés é tua palavra e luz no meu caminho, diz a Escritura. Portanto, a palavra do Senhor
tem que ser atendida. Temos que conhecê-la para poder saber e identificar o que Deus estará fazendo neste tempo final. Assim também foi para cada etapa da igreja. Tinham que ver e ouvir o que Deus estava fazendo e o que estava falando em cada era por meio do mensageiro de cada era. Por isso diz Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que estava dizendo o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, o que estava dizendo através de cada mensageiro. E o que estava fazendo através de cada mensageiro era a obra de Cristo para cada era no meio da sua igreja. E os que tiveram ouvidos para ouvir e olhos para ver, viram e ouviram a voz do Espírito Santo por meio do mensageiro de cada tempo. E foram assim chamados e juntados no corpo místico de Cristo e vieram fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo para o tempo em que lhes correspondeu viver. Foram as pessoas bem-aventuradas de cada tempo. E quem são e onde estão os bem-aventurados deste tempo? Estamos aqui, escutando a voz de Deus, a voz da Escritura, e vendo como Deus vai cumprindo o que Ele prometeu para este tempo final. Assim como estudamos, vemos o que Ele cumpriu conforme a sua promessa para cada etapa da igreja e também o que Deus fez no tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos patriarcas, de Moisés, dos juízes, dos profetas e assim por diante. O que Ele fez conforme ao que Ele prometeu para cada tempo. E o que Ele prometeu para o nosso tempo, também Ele cumprirá. Pelo qual temos que estar com nossos olhos espirituais bem abertos e nossos ouvidos espirituais bem abertos para escutar e ver o que Deus prometeu e como o estará realizando neste tempo final. Este é um tempo para ver o que Deus prometeu e o que Deus, consequentemente, estará fazendo, estará cumprindo neste tempo final. Não podemos deixar que nos passe por cima o que Deus prometeu e, consequentemente, o que Deus estará fazendo neste tempo no qual nós estamos vivendo. E o que Deus estará fazendo estará de acordo à palavra. Será o que Ele prometeu para o último dia. Por exemplo, a ressurreição, Ele a realizará conforme sua promessa. Para os crentes em Cristo, Ele disse, eu ressuscitarei quando? No último dia. São João, capítulo 6, versículo 39 em diante. Portanto, estejamos com nossos olhos abertos e nossos ouvidos bem abertos
escutando e vendo a mão do Senhor realizando as coisas que Ele prometeu fazer em sua igreja neste último dia. Somos bem-aventurados em viver neste tempo final. O tempo em que Deus fará grandes coisas. O tempo em que a glória de Deus será manifestada em sua igreja. O tempo em que o corpo místico de Cristo estará se preparando para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Esse é o maior tempo de todos os tempos. Este é o tempo que desejaram ver e viver os profetas do passado, os justos, os santos, os apóstolos e os diferentes mensageiros da igreja de eras passadas. Este é o tempo mais glorioso de todos. E nos correspondeu viver neste tempo em que todas estas coisas que estão prometidas devem ser cumpridas. Tempo para ver. E ouvidos para ouvir. O reverendo William Branham, numa ocasião, que veio a Porto Rico, pregou sobre o cego Bartimeu, o qual clamava quando Jesus passava. Ele escutou muito ruído, muitas vozes, e pergunta: o que é que acontece? O que está acontecendo? Quem está passando por aí? Dizem que era Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. E ele começou a clamar: Jesus, rei dos judeus, tenha misericórdia de mim. Como judeu, ele tinha direito de reconhecê-lo como rei dos judeus e a pedir, fazer algum pedido, e ele responderia como rei dos judeus. E os discípulos do Senhor Jesus Cristo trataram de que calasse. Mas Jesus escutou e disse aos seus discípulos: tragam esse homem aqui. O trazem. Onde está Jesus? Jesus pergunta: que queres que eu te faça? E Bartimeu diz: que veja. E outra coisa um cego pode dizer? Que está clamando por misericórdia. Pois que veja. E quando Jesus escuta essas palavras, diz que é concedido o seu pedido, que veja, é concedido seu pedido. E quando são abertos os olhos, viu o maior que uma pessoa pode ver. Viu a quem ele clamava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Viu o rei de Israel. Que coisa maior você pode ver, senão o rei de Israel, quando clama que os olhos sejam abertos? Para o último dia, a segunda vinda de Cristo será a vinda do rei de Israel,
a qual verá a igreja do Senhor Jesus Cristo para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que no último dia a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando Cristo terminar seu trabalho como sumo sacerdote no templo celestial, sairá do lugar santíssimo de intercessão e se converterá no leão da tribo de Judá, no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como diz Apocalipse 5, quando João chorava muito porque não se achava nenhuma pessoa digna de tomar o livro e de abrir seus selos. Depois, o ancião diz a João no capítulo 5 de Apocalipse: não chores, eis o leão da tribo de Judá, que prevaleceu para tomar o livro e abrir os seus selos. Quando João olha, viu um cordeiro, como tendo sido morto, que tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. E o ancião tinha dito que era o leão, pois João não viu nenhum leão, nenhum cordeiro. Ele viu a Jesus Cristo se apresentando como leão, se apresentando como rei, porque como leão, ele é o rei, porque leão é o rei dos animais. Chamam o rei da selva. E os olhos do Senhor são as mesmas 7 estrelas, os chifres, os 7 chifres e 7 olhos são as 7 eras, 7 etapas da igreja, com seus 7 mensageiros. Ou seja, que algo grande está por acontecer no céu. E sua vinda à terra, a sua igreja, é Apocalipse 10, quando desce, clama como quando um leão ruge e 7 trovões emitem suas vozes e vem com o livrinho, o título de propriedade aberto em sua mão, para dá-lo à sua igreja. João apóstolo representa a sua igreja, o instrumento que Deus tiver na sua igreja no último dia. Tudo isso está ligado ao programa divino correspondente a este tempo final. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia estará recebendo o título de propriedade na obra de reclamação de Cristo como leão da tribo de Judá, para a restauração dos filhos de Deus, a vida eterna física com corpos eternos, corpos glorificados, para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, estamos em tempo para ver o que está prometido e ver o processo de Deus para o cumprimento de todas essas promessas. Umas já estão cumpridas e outras estão em processo de cumprimento e outras estão mais adiante para serem cumpridas. Por isso nos mantemos firmes no corpo místico de Cristo, na etapa
que nos corresponde viver a etapa de ouro da Igreja do Senhor Jesus Cristo. As outras eras já transcorreram e agora estamos na era de ouro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, paralela a essa era, a etapa ou era em que ele esteve aqui na terra em sua primeira vinda. E paralela a essa era ao tempo de Noé e ao tempo de Ló. Isso foi o que Cristo mostrou quando disse que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Assim que há grandes bênçãos para os crentes em Cristo para este tempo final. Grandes bênçãos para todos os crentes em Cristo na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque é tempo, o tempo para ver todas essas promessas e ver como Deus vai estar materializando, trazendo à vida todas essas promessas. Por isso estejamos firmes em Cristo, servindo todos os dias de nossa vida, trabalhando em sua obra e expressando nosso amor e gratidão a Cristo, glorificando e adorando a Deus em espírito e em verdade no nome do Senhor, através de Cristo. E nos preparando para a sua vinda e para a nossa transformação, com nossos olhos bem abertos. Meu pedido a Cristo é o mesmo de Bartimeu cego. Senhor, que veja, que eu veja e todos vocês vejam a Cristo em suas promessas correspondentes a este tempo final, no que Ele prometeu. O vejamos atuando, se manifestando, e quando terminar sua obra de intercessão e se converter no leão da tribo de Judá, o vejamos, ele, o rei de Israel, o rei dos reis e senhor dos senhores, vindo à sua igreja para nos transformar e nos levar com ele à ceia das bodas do Cordeiro. O vamos ver também como leão da tribo de Judá, como filho de Davi, como herdeiro ao trono de Davi. Assim o verá também Israel. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e nos veremos no próximo domingo. Primeiro Deus, deixo com vocês o ministro, Reverendo José Benjamin Pérez, para continuar e finalizar nesta ocasião. Até o próximo domingo, primeiro Deus, que estarei com vocês aqui.